Diretoria do Goiás acerta a contratação do técnico português, o Armando Evangelista, um nome que até pegou de surpresa, já tinha até gravado um vídeo, falando sobre algumas outras opções, técnicos que já foram procurados pela diretoria esmeraldina nessa atual temporada de 2023 e pelo menos para mim, que gostaria de ver algo diferente do Goiás. Não precisava ser um técnico estrangeiro, mas algo diferente. Você parar de reclamar que não tem opções no mercado, que isso, que aquilo. Agora o Goiás traz um cara que foi quinto colocado na disputa deste último campeonato português. Realmente fez uma campanha extraordinária, com a camisa do Arouca, a melhor na história do clube português na primeira divisão, um técnico já com uma certa rodagem, chega com seus auxiliares também, enfim, comentar aqui brevemente sobre esse nome. Como falei, já tinha até gravado o vídeo, não vai dar para mim fazer uma análise profunda, quais são as suas principais características de jogo, mas dá pra gente comentar aqui um pouco por cima a respeito desse nome. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Análise do jogo contra o Ginásia e também falando um pouco mais sobre alguns nomes especulados do verão, esses vídeos na tela final. Nosso apoiador aqui do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse final de semana a partir de R$11. Lá você encontra outros serviços também, como por exemplo polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais com o nosso parceiro aqui do canal, com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. Sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e no setor leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram quanto também no site, o link também no primeiro comentário fixado do Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, O acerto do Goiás com o técnico Armando Evangelista, 49 anos de idade, português. Essa informação lá do André Rodrigues e também do Vene Casagrande. Essa informação do André, ele garantiu o seguinte, que o técnico já estará em Goiânia, já está acertado e que chega já para assistir o jogo no final de semana contra o Fluminense. E já comanda o Goiás na partida contra o Vasco, nesse período onde o Verão terá de preparação para esse duelo fora de casa, 10 dias e aí pelo menos um acerto da direção do Goiás em trazer um técnico nesse momento, com maior espaço de tempo para os seus treinamentos. Acho que foi uma decisão acertada. Além dele, chegará um preparador físico, 2 auxiliares e um analista de desempenho, algo totalmente normal dentro dos nomes dos técnicos portugueses, que fazem essas exigências. E olha, o Armando Evangelista, ele fez uma história simplesmente fantástica com o Arouca. Uma coisa assim, só dele ter pegado o time, por exemplo, se isso tivesse acontecido na atual temporada e deixar na 5ª colocação, já seria um feito histórico. E não, ele comandou o Arouca ainda na 2ª divisão. Eu sempre acompanhei o campeonato português e o Arouca sempre ficou naquela parte de baixo, dificilmente caía. E isso aconteceu. E quem foi o técnico que ajudou no acesso do Arouca foi o próprio Armando Evangelista há 3 temporadas atrás. 38 partidas com 22 vitórias, conseguiu subir para a primeira divisão. No ano passado o time começou mal, ainda assim permaneceu na primeira divisão portuguesa, 37 jogos e 8 vitórias na temporada passada em Portugal. Então ele fez a escadinha certinho. Pegou o time na 2ª divisão, conseguiu o acesso, o ano de manutenção e agora nessa temporada 22-23, um ano espetacular. 43 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 12 derrotas na primeira divisão portuguesa. Ficou na 5ª colocação, atrás apenas dos gigantes, no caso tanto do Porto, do Sport, do Benfica e também do Braga. Deixa eu pegar aqui a tabela do Campeonato Português direitinho para falar para vocês. Então foi um ano espetacular, igualando a melhor campanha do Arouca na história do Campeonato Português, que havia acontecido também com esse 5º lugar lá na temporada 2015/2016. Foi isso mesmo, ele ficou atrás do Benfica, que foi o campeão, o Porto, o Braga e também o Sport. O Arouca ficou com 54 pontos e garantiu classificação para a Conference League nessa próxima temporada, o 3º principal torneio da Europa. Ele conseguiu a classificação inclusive na última rodada, após vencer o Portimonense fora de casa e o Vitória de Guimarães tropeçar na última rodada também, perdeu para o Porto fora de casa e chegou nessa 5ª colocação e uma classificação importantíssima para uma competição europeia. Então isso é muito importante, um técnico que vem em alta, e eu já vim falando isso. O Goiás, ele critica o mercado, ele critica o torcedor, ele fala que ninguém funciona, mas ele não faz nada de diferente. E olha, não é porque é estrangeiro, é outro ponto também que eu vejo muito aqui no Brasil, a gente começou a valorizar só porque o cara fala diferente. Não é isso, o Goiás, ele contrata um técnico que beleza, é de fora, mas poderia ser qualquer nacionalidade, brasileiro, argentino, espanhol, tailandês, não importa, o trabalho que ele fez é o mais importante, independente se ele fala inglês ou português ou espanhol, isso pra mim pouco importa. O trabalho dele foi sim
espetacular. Não sei como joga o Arouca, não acompanhei o suficiente, não deu tempo para mim pesquisar aqui, porque como eu falei, já tinha um vídeo gravado, tive que gravar um outro vídeo ainda para postar nessa tarde de terça-feira, mas dá pra gente comentar aqui brevemente por cima, né, quais são as suas principais características. Mas como eu falei, a mudança de pensamento, trazer algo diferente. Não é que não tenha opções boas no futebol brasileiro, acho que até, pelo menos, um nome, né, o Rogério Ceni, eu acho que seria uma unanimidade entre a torcida. Possivelmente o Armando Evangelista chegará no Goiás com esse tanto de auxiliar, não duvidaria, por exemplo, de um salário de 700, 600 mil reais para toda a comissão técnica, não é exagerado, porque primeiro, eles recebem em euro, né, eles são portugueses, e também com muitos auxiliares, isso acaba inflando um pouquinho. Ainda assim, acho uma opção criativa. É óbvio, o melhor seria lá no começo do ano, seria, mas o Goiás ele começou um ano com um bom técnico, que era, naquela realidade, o Guto Ferreira. A temporada europeia só acaba agora na metade do ano. Então é um problema que infelizmente a gente aqui no Brasil, por estar na metade do campeonato, vai ter que sofrer. Ele não renovou esse contrato lá no Arouca após essa campanha espetacular e acabou deixando o clube português. Então, parabéns para a diretoria do Goiás, algo que a gente critica tanto, mas a gente só quer ver o bem do Goiás. Eu não quero ficar aqui só para falar de notícia ruim, para falar sobre tristeza, nada disso. Nomes bons que o Goiás deve sim procurar no mercado. Agora, muda a chavinha. Porque você já tem um técnico, você pode ter uma ideia de jogo, mas o atual elenco do Goiás é muito fraco, precisa reforçar. E eu já até havia comentado no outro vídeo, eu preferia até mesmo que fosse um técnico mais barato, mas que investisse na contratação de jogadores, porque o Goiás conta assim com bons atletas para a primeira divisão. Tem o Tadeu, tem o Lucas Alter, tem o Bruno Melo, tem o Sander, tem o Morelli, o Vinícius, Vinícius para ser reserva, que nem mais no meio de campo, o Morelli, o Dieguinho, o Zé Ricardo, dá para comprar o elenco também, o Matheus Peixoto lá no ataque. Não é um time ruim, o Marguinho, né, que vem jogando pra caramba pelo lado direito, não é um time ruim, mas você olhando para o banco de reservas, as opções acabam. Então o Goiás agora tem o primeiro técnico e precisa buscar pelo menos mais 5 jogadores, além do Luiz Oyama, jogadores para chegarem e serem titulares, principalmente na parte ofensiva e também nessa criação pelos lados e no meio de campo. Mas é um nome que me agrada bastante. Quanto tempo a gente cobrou do Goiás? Não é trazer estrangeiro por ser estrangeiro. Isso também eu acho uma completa babaquice. Mas o cara demonstrou um trabalho espetacular. Você pegar o Arouca e deixar na 5ª colocação é simplesmente algo quase impossível de se imaginar. Essa é a realidade, porque o Arouca estava muito mal já nos últimos anos, sempre frequentando a parte de baixo e caiu. Poderia ser aí daqueles clubes portugueses que entravam na 2ª divisão e não sair de lá mais. E olha só, ele volta, faz uma primeira campanha de estabilidade na 1ª divisão e agora no seu 2º ano, na 3ª temporada consecutiva, uma classificação para competições internacionais. Para falar aqui um pouco mais sobre a carreira, até mesmo atualizei aqui a tabela de classificação. Na 2º ano português ele ficou na 3ª colocação, venceu aqueles playoffs contra o da 1ª e conseguiu a classificação para a Série A portuguesa. No seu 1º ano na 1ª divisão, ele ficou na 15ª colocação, a primeira em cima da zona, e agora, né, no seu 3º ano consecutivo, alcançando esse espetacular 5º lugar. Por exemplo, o técnico do Cuiabá, né, recentemente demitido, o Ivo Vieira, o português, ele treinava o Gil Vicente, que também fez uma campanha semelhante. Ficou na 5ª colocação na temporada retrasada, né, lá em Portugal, com a camisa do Gil Vicente, mas um trabalho mais curto. Nesse caso agora do Armando Evangelista, né, também ficando 3 anos consecutivos, algo que aqui no Brasil é quase impossível de acontecer. Para falar um pouco mais sobre a sua carreira, ele que é natural da cidade de Guimarães, se eu não estiver enganado, a 4ª maior cidade lá de Portugal. Ele começou ainda nas categorias de base do próprio Vitória, de Guimarães, na temporada de 1987 ainda, na equipe Sub-15. Participou ali também já do profissional por uma equipe chamada Naval, na temporada de 97. Também no Moreirense, no ano de 2001. No Joane, enfim, equipes menores, né? Lá em Portugal não conseguiu ter uma carreira de muito destaque como técnico. Ele aposentou, como jogador, né? Ele aposenta em 2006 e vira técnico já nos juniores do Vitória de Guimarães na temporada de 2009. Treinou o Vizela em 2013 também, fazendo uma boa campanha naquele ano também. 29 jogos com 13 vitórias na 3ª divisão nacional. O Vizela que hoje, por exemplo, está na 1ª. Voltou para o Vitória de Guimarães, treinou a equipe B, passou no Vitória de Setúbal, no Penafiel na temporada de 2017. Ficou 2 anos, por exemplo, por essa equipe, disputando também a 2ª divisão do futebol português. Em 2019 ele treina o Vila Franquense, né? Rapidamente, em 5 partidas com 2 gols marcados, com 2 vitórias, melhor dizendo. Sempre foi um técnico da 2ª divisão, né? Ele nunca teve, por exemplo, uma possibilidade muito grande e foi dentro desse mesmo cenário, fazendo boas participações
no Vizela, no Penafiel por 2 anos seguidos, no Vila Franquense e chegando no Arouca, também naquele estado decadente na segunda divisão pelo lado do Arouca, e conseguiu achar um técnico promissor. Como eu falei, não é o José Mourinho, não é, sabe, um cara já consagrado no futebol português, não é isso, mas é uma aposta que na minha avaliação faz total sentido por conta desse trabalho de longo prazo e principalmente dessa última temporada no futebol português muito boa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Peço desculpa por um vídeo um pouco mais rápido, não dá pra gente aprofundar muito, mas segundo o site Transfermarkt, ele geralmente atua no esquema de um 4-2-3-1, ou seja, utilizando ali basicamente a mesma formação que o Goiás vem jogando, né, geralmente com 2 jogadores mais abertos, uma referência dentro da grande área, a saída de bola possivelmente com 2 zagueiros e mais um volante ali logo à frente, 2 homens de maior marcação, por exemplo, no meio de campo, e um camisa 10 mais livre. Outro ponto também, um jogador que interessa ao Goiás e que com toda certeza agora pode ficar mais próximo, é o Alan Ruiz, que jogou pelo próprio Arouca, né? Aquele meio argentino, ex-Grêmio, Sporting também de Portugal. Enfim, pode ser uma baita alternativa para a sequência do ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse ótimo treinador acertado com o Goiás. Como eu falei, não dá para mim falar sobre as suas principais características de jogo aqui no vídeo de hoje, porque gravei realmente com uma pressa muito grande, mas é uma ousadia diferente, algo que a gente já cobrava. Pô, Goiás, para de reclamar e faça algo diferente, seja jogar com sub-20 no Goianão, procurar algo alternativo, um técnico com outra característica, um nome estrangeiro, um cara que vem de uma boa fase, nada de contratar técnico decadente, e acho que acertou na mosca nessa chegada. Agora, para realizar, precisa de outros pontos também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Os outros vídeos relacionados na tela final, nosso canal de cortes e também o link do Brasil Vá Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!